Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa, que mais uma vez quer recebê-los de braços abertos. Boa tarde também aos irmãos internautas que nos assistem pelo site espiritismodosul.org.br. Eu convido a todos que, na presença de Espírito, neste momento de tranquilidade, de serenidade, de silêncio, elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, àquele que criou a tudo e a todos, a suprema força do universo, a Jesus, nosso guia e modelo, aos bons espíritos que se fazem presente na tarefa da tarde desta casa, e ao Pai. Agradeçamos por podermos estar aqui hoje, todos reunidos, em seu nome, meditando e aprendendo sobre os seus ensinamentos, sobre as suas leis, aquelas que foram trazidas pelo Cristo, nosso Mestre, aquelas que nos clareiam a caminhada, aquelas que nos tiram o fardo pesado do dia a dia. Agradecer a Ele a possibilidade de termos as nossas feridas tratadas e curadas por Ele. Agradecer por tudo que temos e que somos, e pedir que continuemos sempre no caminho do progresso e da evolução até Ele. Também gostaríamos de pedir por todos aqueles que não podem estar aqui hoje, nesse momento, que recebam o amparo necessário às suas curas da carne e do espírito. E que Deus, nesta tarde maravilhosa, possa permitir a nós todos o entendimento necessário da sua obra. Em nome de Deus, de Jesus, da corrente espiritual desta casa, organizada por Bezerra de Menezes, damos por aberta a exposição da tarde de hoje. Queridos irmãos, hoje nós abordaremos um assunto que se chama experiências passadas. Um assunto que também pode ser tratado muitas vezes como reencarnação, reencarnações passadas. Nós gostaríamos de chamar a atenção para esse momento como experiência e não como reencarnação, apesar de serem muito parecidas, porque só adquirimos experiências passadas se já reencarnamos. Nesse processo reencarnatório, nos é permitido absorver, transformar, guardar conhecimentos, experiências. De várias formas, a ciência, a filosofia, as religiões, enfim, os estudiosos do universo, aqueles que sempre procuram algo mais, o porquê das coisas, vem nos mostrando que a reencarnação não só é possível, como também é um fato. Se nós nos aprofundamos um pouquinho, nós vamos ver que há históricos para experiências passadas desde há muito tempo. Há históricos de nossas histórias de reencarnação desde há muito tempo. E hieróglifos antigos do Egito, datados de 1620 a.C.,
assinados por uma pessoa chamada Ananás, derivam do seguinte sentido: que o homem, para se purificar, deveria nascer muitas vezes. Vejam bem, é um filósofo até pouco conhecido, falando 1620 anos antes de Jesus. Sócrates vinha reforçar essa ideia mais ou menos 500 anos antes de Jesus. Dentro das evidências bíblicas, dentro da Bíblia, nós também encontramos colocações que evidenciam as questões reencarnatórias. Nosso Mestre Jesus, em dois momentos bem distintos e bem claros, nos afiançou a imortalidade da alma. Portanto, a possibilidade de nossas muitas experiências, de nossas experiências passadas e também das futuras. Quando ele, após a transfiguração no Monte Tabor, afirma a seus apóstolos que Elias já havia vindo. E eles então entendem que Elias já havia vindo na forma de João Batista. E Jesus disse: Elias já veio, porém vocês não o entenderam. Mais adiante ele conversa com, mais atrás, né, nos evangelhos, ele conversa com Nicodemos. E ele diz a Nicodemos: é necessário que o homem renasça ou nasça muitas vezes. Nicodemos ficou meio perdido com essa história de voltar para a barriga da mãe e nascer de novo. Jesus se referia às reencarnações. Hoje, mais recentemente, nós temos a ciência trabalhando em cima disso, tentando tornar plausível a questão da imortalidade da alma. E ela o faz de algumas maneiras. Nós podemos perceber com sutileza as questões das experiências passadas, por exemplo, dentro do quadro científico, quando nós observamos o que se chamam de gênios precoces, ou crianças superdotadas, crianças que na tenra idade, 4 anos, 3 anos, apresentam uma aptidão a algo que nunca estudaram, algo que nunca viram. Por exemplo, Albert Einstein, com 8 anos de idade, questionava o seu mestre na antiga Áustria, que era muito raro, nas décadas de 20, você questionar alguém da forma com que ele questionou, a respeito da existência de Deus. Quando o professor dele fez um parâmetro entre o mal e a existência de Deus, e faz a seguinte pergunta aos alunos: o bem existe? Todo mundo afirma que sim. O mal existe? Todos os alunos afirmam que sim. Deus existe? Todos os alunos dizem que sim. Então, o professor, querendo ser extremamente lógico, faz a seguinte comparação: se Deus existe, então Deus é mau, porque Deus permite o mal na terra, a fome, a miséria. Albert Einstein, então, com 8 anos, levanta a mão, pede licença e faz a seguinte explicação: professor, o frio existe? Sim, como não, Albert? Na verdade, professor, o frio não existe. O frio é a ausência do calor. Professor, a escuridão existe? Claro que existe. Que pergunta é essa? Na verdade, professor, a escuridão não existe. O que existe é a ausência da luz. Na verdade, professor, o mal não existe. O que existe
é a ausência da bondade em nós. Portanto, com todo o conhecimento de experiências passadas, Albert conseguiu explicar ao professor dele que Deus existe. Crianças que na tenra idade desenvolvem a capacidade, como Mozart, de compor aquelas belezas que hoje a gente tem condições de ouvir. Crianças que hoje, na nossa atualidade, tocam piano como ninguém aos 4 anos de idade. Ainda há poucos dias rodava na internet um japonesinho de 4 anos tocando piano com exímia capacidade. Evidências da ciência hoje tratando esses gênios precoces como coisas diferentes, mas já querendo entender que isso é fruto de experiências passadas. Mais adiante, a ciência trabalha as questões reencarnatórias através das famosas regressões. Essas regressões começaram ainda no século passado, através de um francês, de nome Alberto Rojas, que na verdade era espanhol, naturalizado francês, onde ele começa a levar os seus pacientes mais longe em suas memórias, essas que a gente esquece quando vem do mundo espiritual para cá, e começa a ultrapassar o ponto do nascimento daquela pessoa. Em uma de suas pacientes, ele consegue chegar à sua outra vida. Hoje, psiquiatras chamam isso de terapia de vidas passadas. Aqui no Rio Grande do Sul temos um que trabalha em Porto Alegre, bem conhecido, chama-se Mauro Kivitko, com W. Quem quiser visitar a página dele, ele tem um livro relatando 20 casos desta situação, onde ele pôde comprovar através da terapia da regressão, terapia das vidas passadas, o que causava a essas pessoas determinados problemas, como síndrome do pânico, como pânico de água, pânico de aranha, enfim. E pôde tratar e curar os seus pacientes. Aqui bem pertinho de nós, na atualidade. A pesquisa, a ciência, ainda é auxiliada pela filosofia. E nesta área, a gente pode citar o budismo, o brahmanismo, o hinduísmo, que são filosofias, que são religiões que tratam de reencarnação há muito mais tempo do que nós imaginamos. Há mais ou menos 6.000 anos eles já tratam disso. Nós somos um pouquinho mais novos. Nós temos a doutrina espírita aí, há aproximadamente 160 anos, 150 anos, fazendo a sua parte. Então, as evidências filosóficas, doutrinárias do Espiritismo, nos mostrando que experiências passadas refletem no nosso momento e são possíveis, através de nossas reencarnações. Está aí o Espiritismo clareando o que a história e o que a ciência, o que os relatos vêm fazendo durante esses anos todos, tentando evidenciar que a alma é imortal. Jesus já nos dizia que ela é, e o Espiritismo veio nos confirmar. E a ciência pôde se abraçar ao Espiritismo, e lentamente estamos chegando à comprovação máxima de que isso é verdade. Infelizmente, a humanidade ainda é muito São Tomé, né? Mostra-me tuas chagas. Há necessidade de comprovar, de ver, de tocar, para que se acredite. E essas evidências filosóficas dentro do Espiritismo são muito fortes. Dentro dos trabalhos mediúnicos,
dentro da aceitação da bondade máxima divina, que é nos permitir que através dessas experiências nós nos melhoremos e progridamos. Andemos para frente. Nos estimula, nos consola, remove de nós o desespero do desencontro. Quando algum de nossos queridos partem, se não acreditarmos que ele cumpriu a sua experiência e partirá para uma próxima, nos desesperaremos com a separação. Mas certos de que somos almas imortais, poderemos nos tranquilizar, porque num futuro próximo, de uma forma ou de outra, nós reencontraremos essa pessoa amada, querida. Devemos ter por ela sentimentos nobres e tranquilos, de forma que as nossas existências se tornam suaves. Também por isso Jesus falou: vinde a mim que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é leve. Também por isso Jesus disse isso. E seguem as nossas experiências ao longo das eras. Existem também as evidências populares que ajudam a entender, ajudam a desvendar as questões relacionadas às experiências passadas, às nossas vidas passadas, às nossas reencarnações. A experiência popular se relata no dia a dia. Quantas histórias ouvimos, conhecemos ou até mesmo participamos? Quantas histórias vocês já ouviram, principalmente pessoas até mais antigas, contadas como fábulas? Bom, eu estava certa vez no interior e conversei com meu avô, mas ele já havia desencarnado há 3 dias. Há um livro escrito por um americano, que é um doutor que começou em 1968 suas pesquisas e editou esse livro em 1994. Eu, infelizmente, devo a vocês o nome dele que eu não gravei. Esse senhor estudou todo esse tempo o fato da reencarnação. Ele estudou esse fato não nos Estados Unidos, porque lá isso não é visto com bons olhos. Ele estudou isso na Índia. Mas há um relato no livro dele de uma americana, um relato popular que vem mostrar a evidência das vidas passadas. Nesse relato, a senhora conta o seguinte: ela tinha um filho de 4 anos de idade e esse menino encontrava-se brincando com um gato branco da família. Ele fez algo, derrubou o leite do gato ou coisa parecida, não me recordo bem o detalhe, mas ele fez uma arte lá. E a mãe o repreendeu. E ele responde assim para ela: quando eu era teu pai, eu não te tratava assim. Isso chamou a atenção dela. E ela ficou observando a criança. Alguns dias depois, o menino estava com o mesmo gato e diz assim a ela: mãe, olha como esse gato é parecido com o Maddox. É quase igual. Maddox havia sido o gato do pai dela. Então, as experiências populares mostrando a possibilidade e a necessidade de nossas experiências passadas. Se falamos ainda em evidências e queremos ainda acreditar nas nossas experiências passadas, podemos nos reportar ao Livro dos Espíritos. Kardec também se preocupou com essa questão, pois é uma questão que acompanha a humanidade há muito tempo. E ele faz essa pergunta na questão 219. Ele coloca assim: qual a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como línguas, cálculos, música, artes e etc.? Os espíritos respondem: lembranças do passado,
progresso da alma, mas do qual não tem consciência. O corpo muda, mas o espírito não, apenas troca de vestimenta. Aqui mais uma comprovação de que sim, somos resultado hoje de nossas experiências passadas. Nossas habilidades de hoje são resultado de experiências passadas. Nossas afinidades com determinadas ciências são resultado de experiências passadas. Graças a Deus, totalmente diferentes. Há aqueles que não podem, em hipótese nenhuma, ver sangue. E há aqueles que são parentes de vampiro, adoram ver sangue. Então vão fazer cirurgia. Outros não querem nem ver. Nem em preto e branco, que dirá cores. Há aqueles que costuram extremamente bem. Há aqueles que não sabem nem o que é uma agulha. Há entre nós aqui os que reencarnaram lá entre os romanos. Os que reencarnaram entre os hindus, os indianos, que se bobear aqui, fechando os olhos, entra com um elefante pela porta aí. Somos resultado de nossas experiências passadas. Somos espíritos imortais em progresso e evolução, em direção a Deus, nosso Pai Criador. Somos criados simples e ignorantes, mas para progredir, para evoluir. E isso não podemos parar, e muito menos contrariar. Humberto de Campos, mais conhecido como Irmão X, nos conta uma passagem muito interessante em relação, ou um conto muito interessante em relação à questão das experiências passadas. Certa vez ele coloca que numa determinada região nasce uma desavença pequena entre duas famílias que tinham duas fazendas vizinhas, divididas por uma cerca, e que acaba que o irmão mais velho dessa família resolve mudar a cerca do lugar. Conversa com o pai, com a mãe, discute e tal, faz, não faz, e ele por bem, achou por bem, como era o irmão mais velho, primogênito, resolveu trocar a cerca de lugar. Foi lá e trocou a cerca de lugar. Criou uma crise forte, uma bateção de boca, uma desavença, uma discussão cada vez mais violenta, até que dá um tiroteio, ele toma uma bala no peito e morre. Desencarna. Chegando no mundo espiritual, ele é inquirido. Você não avançou, não pulou a cerca, você avançou a cerca, é pior, você tomou a terra do outro, você se precipitou, você prejudicou a si mesmo e a família vizinha. Agora você vai voltar na outra família com a missão de botar a cerca de volta no lugar. E assim aconteceu. As mesmas pessoas, as mesmas cenas, os mesmos lugares. Chega por volta da sua idade, adolescência, adulta, ele conversa com o pai. Pai, essa cerca está errada. Nós precisamos trazer essa cerca de volta. Isso não é certo. Ah, meu filho, pelo amor de Deus, não mexe naquilo lá, que aquilo já deu morte. Passa-se alguns dias, ele vai lá e mexe na cerca. Traz a cerca de volta. Mais uma desavença, mais confusão e mais tiroteio. Lá volta ele para o mundo espiritual, desencarnado pelo tiroteio da cerca, pela segunda vez. Agora, meu filho, tudo certo, tudo quitado, a cerca está no lugar. Agora tu vai voltar
na família que tu era original, para não deixar mexer na cerca. Pelo amor de Deus, não deixa mexer na cerca. Por misericórdia, por nada desse mundo, não mexe na cerca. Muito bem. E lá veio ele. Reencarnou pela terceira vez. Chamo a atenção que até aqui esse espírito perdeu 3 reencarnações. Está na terceira. Mais ou menos alguns anos, né? No mesmo ciclo, nas mesmas condições. Mas a bondade divina permitindo que ele resgate e evolua. Que ele, por suas experiências, melhore. Nesse momento, ele aqui então encarnado com a missão de não mexer na cerca. Define como adulto que ali é o lugar da cerca. Estava decidido a não mexer na cerca. Já havia aprendido por vidas passadas que naquela cerca ele não poderia mexer. E aqui entra uma vírgula de nossas experiências, chamada obsessão. Como os seus inimigos, aqueles nossos irmãos que não gostam de nós por vários motivos, e muitas vezes merecidamente, insatisfeitos que não conseguiam mais intuí-lo a mexer na cerca, fazem isso com o seu filho mais novo, quando então tinha 15 anos. E o filho mais novo vem a ele e diz assim: pai, essa cerca está errada, nós temos que avançar essa cerca. Essa cerca está errada, não pode ser aí essa cerca. E aí a magia, a qualidade, a bondade, falem como quiser, do conhecimento de Deus. Pelas suas experiências passadas, pelas suas reencarnações anteriores, esse irmão, calejado de conhecimento, diz assim ao filho: tu estás proibido de passar a 100 metros dessa cerca. Tu não toca nessa cerca. Deixa a cerca aonde ela está. E por fim, ele avança. Ele dá um passo a mais. Esse irmão agora sabe que ele não pode mexer na cerca. E não vai deixar, dentro de suas possibilidades, ninguém mexer naquela cerca. Porque ele aprendeu da forma mais dura. Ele aprendeu no sofrimento, em existências seguidas, a não mexer na cerca. Seguramente as suas próximas reencarnações não terão mais nada a ver com a cerca. Ela já está resolvida. E assim somos todos nós, e assim é a bondade de Deus, permitindo que todos nós pratiquemos experiências seguidas até que consigamos superar os nossos problemas, as nossas dificuldades. E assim evoluímos. E assim nos é permitido utilizar as experiências passadas ao nosso favor, desde que saibamos aproveitar, desde que estejamos abertos ao amor, à caridade, desde que estejamos abertos a nos modificarmos, desde que estejamos abertos a aprender com as nossas experiências, de agora e do passado. E assim, começamos então a juntar aqueles tesouros de que Jesus falava. Quando Jesus dizia: não juntem tesouros aqui na terra, aqueles que as traças podem comer, que a ferrugem pode destruir e que os ladrões podem roubar. Juntem os tesouros dos céus. Que tesouros são esses? Nossas experiências como espíritos imortais.
É isso que carregamos. É por isso que conseguimos ver a bondade da reencarnação quando uma criança, em sua tenra idade, nos seus 4 anos, consegue fazer coisas espantosas, pinturas, música, arte, né, no geral, cálculos. O menino com 9 anos de idade agora está concluindo em Harvard, uma das universidades mais difíceis do mundo, o seu teorema de física quântica. 9 anos. Mestre por Harvard em física quântica. Tomara que ele use para o bem. Robert Oppenheimer foi um alemão que desenvolveu a fissão nuclear. Ele gostaria que ela fosse usada para desenvolver energia elétrica sem fim para a Terra. Esse era o objetivo dele. Porque uma grande quantidade de energia poderia ser gerada por um pequeno volume de prótons. Quando Robert Oppenheimer viu o que fizeram com o seu estudo, não pôde suicidar-se porque não deixaram. Mantiveram ele sob vigia constante para que terminasse estudos piores. Viveu problemas conscienciais severos. Então, espero que as experiências que nós adquiramos sejam utilizadas também para o bem, para a nossa evolução e para o bem de quem nos cerca. Bom, queridos irmãos, era isso que tínhamos para a tarde de hoje, a reflexão de nossas experiências passadas, de nosso consolo, que ainda podemos muito e seremos muito. Basta querermos, basta esforçar-se um pouquinho. E continuando concentrados, elevados, tranquilos nesta tarde maravilhosa, gostaríamos de agradecer mais uma vez a Ti, ó Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que trabalham esta casa, esta oportunidade. A oportunidade de nos deslocarmos até aqui, de recebermos acalento aos nossos espíritos, às nossas almas tão cansadas, de recebermos a oportunidade de melhoria através do conhecimento das coisas de nosso Pai. Agradecer a Deus a vida que temos e aquilo que somos. Agradecê-lo por muitas oportunidades de evolução e de progresso. Agradecer a Deus pelas nossas experiências passadas e por aquelas que ainda virão. Pedir ao Pai, Criador de tudo e de todos, por todos nós, pelos nossos familiares, para aqueles que não puderam estar aqui hoje, pelos enfermos, pelos encarcerados, pelos doentes mentais, enfim, Senhor, por todos os desabrigados do corpo e da alma, dos sofredores do corpo e da alma. Queremos pedir também a energização destas águas, para que esses eflúvios salutares derramados nesse momento possam transformá-las em bálsamos para nosso tratamento, para nosso alívio. E em Teu nome, ó Pai, em Teu nome, ó Jesus, a corrente espiritual da casa, através do Dr. Bezerra de Menezes,